Muito bem, vamos aí para mais um bate-papo sobre intenções. Vocês estão bem? Eu por aqui de novo, professor Marcelo Antônio Mendes de Mello, nessa terceira semana aqui do ano, né, de 2024, trazendo aí para vocês as nossas boas-vindas no que diz respeito aí a conteúdos novos, a iniciar aí um ano bom, um ano bacana, e um ano onde a gente já começa pensando em regular as nossas intenções, né? Certamente a gente passou aí um 2023 complexo, para todo mundo foi complexo, para mim foi complexo. Iniciamos aí várias frentes novas, várias oportunidades novas, para você provavelmente aí também. Mas as coisas boas só aconteceram porque a gente, de fato, quis que essas coisas acontecessem. Então, muito obrigado por você estar com a gente aqui nesse ano 2024, iniciar o ano com a gente. Espero que vá com a gente até o fim. E sem muita enrolação, vamos aí para intenções, saúde, corpo e mente. Como é que a nossa vida é afetada, né? Como é que a nossa saúde é afetada em função das nossas intenções? E isso pode, Marcelão? Como é que é esse negócio aí? Como é que a minha vida vai ser afetada pelas minhas intenções? Como é que rola isso? Pois é o que a gente vai ver aqui agora. É para isso que nós estamos aqui, para a gente discutir sobre isso, como é a nossa saúde em função das nossas intenções. Lembrando para vocês que nós estamos aí na lição número 5 do total do 14, segunda semana de um total de, aliás, terceira semana, né? Estamos indo para a terceira semana, 2 conteúdos por semana. A lição número 5, né? É isso, de intenções. Bom, e sobretudo que tudo que a gente está falando aqui está incluído, né? Está incluso, né? Está contemplado nesses 2 livros aí, né? Intention Meters e The Power of Intention do Dr. Wayne Dyer. Sempre baseado em fatos. Aqui a gente não gosta de falar em achismos, a gente gosta de falar em fatos. Então, a pergunta que a gente se faz aqui no começo de tudo é: dá para adoecer, passar mal com intenções erradas? O que vocês acham? Bora, arrisca um palpite aí. Dá para adoecer? Não dá? Dá. Mas como é isso, Marcelo? Pois mais do que adoecer, dá até para você fazer outros adoecer. Então não basta que você adoeça. Se você quiser fazer outro adoecer por intenções ruins, basta você ficar o tempo inteiro falando mal daquela pessoa para tua vizinha, pensando mal, falando mal, atraindo coisas negativas para outros, que você vai fazer mal para aquela pessoa sem nem pôr a mão nela. Imagina você dentro de você mesmo, com a sua mente, com o seu cérebro, com os seus neurônios, com as suas conexões sinápticas, com os seus raciocínios, pensando errado. Se você é capaz de promover mudanças positivas, assertivas, você é capaz de promover mudanças negativas, certo? Concorda comigo? Então, é possível a gente transformar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso organismo, o nosso dia com boas intenções? Então, havemos de cuidar para que as nossas coisas sempre sejam, os nossos pensamentos, sejam sempre pensamentos positivos, e eu vou demonstrar para você que você passa por isso. Além da programação neurolinguística, além de tudo que se faz hoje estudando o cérebro, existe um campo específico para cuidar da saúde mental, dessa conexão do corpo com a mente, que é o campo da psicossomática. Minha mãe toda hora falava: filho, você sofre por antecipação. Eu sofro por antecipação quando o horário não me agrada, quando eu não consigo chegar no horário. Então eu sofro por antecipação. Isso que minha mãe quer dizer. Se eu não estou no horário correto, minhas mãos começam a suar, começa a me dar um calafrio, começa a ficar com o corpo quente porque eu vou me atrasar para uma reunião. Não vai acontecer nada demais se eu me atrasar para a reunião. Não vai pegar fogo, ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Mas a minha autocobrança, o meu autogerenciamento, a minha autogestão me cobra muito isso.
E pelo fato dela me cobrar muito isso, eu adoeço se eu não chego no horário, por exemplo, se eu não estou numa reunião no horário certo. Porque a minha intenção era estar lá no horário certo. Eu só não consegui acordar no tempo certo, ou eu fui pego por um trânsito, ou o metrô não estava legal, ou na hora que eu fui sair tinha um carro parado atrás do meu na garagem e eu não consegui sair. Então, várias são as situações em que a gente pode ser pego né, sem intenção de se atrasar. Estou usando um exemplo particular, um exemplo meu, um exemplo que me afeta muito, mas mesmo eu sabendo que a culpa não é minha, que o Uber não chegou no horário combinado, que o táxi não estava aqui presente, eu vou passar mal, eu vou somatizar, eu vou fazer o meu corpo sentir, a minha mente sentir algo que está fora do meu controle. Então, essa parte de somatização, de psicossomática, atrasa o lado de quem não tem um equilíbrio, né? De quem não sabe entender isso. Né? Então, por exemplo, essa história para mim de chegar atrasado num compromisso me causa um estresse terrível. 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 E o cérebro, sabendo dessa minha dor, ele começa a me proteger, ele começa a me dar uma sudorese, a mão fria, dor de cabeça, começa a me dar. Eu perco a fome, não quero comer, insônia, processos alérgicos, às vezes tem gente que se coça inteira, ou que acorda outro dia cheio de brotoeja. Por quê? Porque não conseguiu equilibrar o corpo com a mente, não conseguiu fazer que o cérebro tivesse os impulsos corretos, os impulsos assertivos para que ela não passasse por essa somatização, não descarregasse no corpo algo que não estava bom para você. Então é assim que a gente adoece, é assim que o corpo adoece. Fulano somatiza tudo. Pode falar aí, o Marcelo somatiza. Eu tenho facilidade para sofrer com essas coisas específicas, outras coisas não. Eu não sofro por antecipação por nada, mas sofro por antecipação por me atrasar. Então, somatização é a manifestação física ou sensações do corpo que não controla questões emocionais. E não tem causa médica. Falei para vocês, se eu chegar lá atrasado no meu compromisso, ninguém não vai pegar fogo, né, o céu não vai pegar fogo, a empresa não vai entrar em tsunami, não vai acontecer nada específico. Mas a minha autocobrança é grave. Muito mais, e ainda por quê? Porque eu faço um planejamento um dia antes, eu tenho um compromisso, eu saio de casa 2 horas antes, pretendo, me esforço para sair de casa antes. Então eu tenho toda uma preparação mental. E se uma coisa que está fora do meu controle começa a me bloquear, começa a me sabotar, bicho, meu organismo sabe do preparo, sabe do cuidado que eu tive e começa a descarregar no organismo. Né? Começa a descarregar no organismo. E esse negócio para mim é tão grave que eu tenho um pós. Pois é, somatizei, mas cheguei lá, fiz a minha reunião, passei o estresse, trouxe para o corpo, suei, tive gastrite, não comi bem, mas realizei. Realizei o compromisso, deu tudo certo, voltei para casa. Quando eu chegar em casa, que eu desligar o botão do dia, ou até mesmo quando eu voltar para o escritório, que eu der uma relaxada, parece que eu tomei uma surra. Um cansaço mental terrível, por conta do estresse que foi gerado nessa dissonância mente-corpo. Dá uma canseira, eu vou dormir 12 horas seguidas. Será que eu somatizo? Somatizo. Descarrego no organismo tudo que é intenção mal feita, né? Mal organizada, mal gerida, mesmo que fugido do meu controle, causa. Né? Então, desde 1628, que já se tem estudos a respeito disso. Então, não sou eu que estou falando. Eu vou lá buscar as causas da coisa toda e venho casando essas causas, o que esses livros falam, eu vou casando com o nosso dia a dia. Estou falando, né, acabei de justificar a minha situação para vocês. A minha sudorese, o meu problema com horário, o meu problema com compromisso, sair de casa cedo. Por exemplo, toda terça-feira eu tenho um compromisso. Todas as terças-feiras de 2023 eu tinha um compromisso a partir das 7h30 da manhã. Todas as terças-feiras eu estive
no local marcado antes das 7h30. Entro, boto o carro no estacionamento, entro lá dentro e durmo meia hora, 40 minutos, até o pessoal chegar, até o pessoal abrir a porta. Eu acho que teve uma vez só, são 40 e poucas semanas, né, no ano, eu compareci as 40 e poucas vezes, das 40 e poucas terças-feiras no horário marcado, conforme dito. E para quê? Para me preservar. Né, para não ter dor de cabeça, para não ter gastrite, para não ter dor no estômago, né? E aí ele comenta, né, essas reações aí do corpo e do cérebro, né, de transformações das terminações nervosas do nosso cérebro quando descarrega adrenalina, endorfina na nossa corrente sanguínea, que são estímulos químicos, né? São descargas químicas que o cérebro descarrega no nosso organismo. Já tomou um susto para valer? Se o susto for bem dado mesmo, tem gente que é expansiva, mas tem gente que entra em tremedeira. Já viram gente que fica com dificuldade de respirar e entra em tremedeira? Você se arrepende de dar o susto naquela pessoa porque ela, de fato, ela sentiu aquele susto fora do quadrado? Já viu alguém que toma um susto assim? Pois é. Então, isso são as manifestações do cérebro em conjunto com o corpo, que fazem a gente adoecer ou a gente ser mais feliz. Então, a partir do momento que esses hormônios são descarregados, o que eu chamo de hormônios da felicidade na nossa corrente sanguínea, o organismo está se autopreservando, está te dando mais energia, está te dando mais força, está botando mais sangue na tua corrente sanguínea, fazendo o teu coração bombear mais, para facilitar a tua vida, para te proteger de um colapso nervoso. Mas dói, né? Dói. No caso aí né? Se a gente não estiver bem preparado, vai doer e a gente não está acostumado com isso. E é o efeito dominó. A partir desse momento que você tomou o susto, uma cadeia de coisas começa a acontecer no teu organismo. Uma cadeia de coisas começa a acontecer no teu organismo. E o desequilíbrio vai vindo. Pá, do estômago, vai vindo para o intestino, vai vindo do cérebro, vai vindo para que são as defesas do organismo. No caso do susto, o organismo está querendo ser desligado, está dando um reset. Pá, o cara tá fazendo aquela respiração cachorrinho para entrar mais oxigênio na tua corrente sanguínea, entrar mais sangue na tua corrente sanguínea, para o teu coração bombear mais fortemente. É uma defesa do teu organismo. Fala, algo está acontecendo aqui de estranho. E vai desencadeando essas coisas. Eu percebo claramente quando eu estou entrando. Hoje, os sintomas agravados disso é o sintoma de crise de pânico. Eu conheço gente que vai para debaixo da cama e fica embaixo da cama quando aparece uma manifestação dessa. Quando o cara tem um estressor qualquer, um fator de estresse qualquer, o cara não é capaz de lidar com isso. Quando eu estou falando, o cara pode ser um menino, pode ser uma menina, moço, rapaz, idoso, idosa. Então, pode ser eu mesmo. Então, quando o fator estressor é muito sério e o nosso cérebro não sabe como lidar com isso, ele desliga. Né? Ele desliga e vai vir a cadeia. Conhece gente que tem dor de barriga? Preciso ir correndo no banheiro fazer o número 2 porque estou estressado porque aconteceu isso. Eu vou sair agora, vou encontrar alguém, vou para uma reunião de trabalho. Recentemente, eu fazendo uma série de entrevistas para executivos, viu? Pessoas com mais de 35, 40 anos. Eu percebi o cara no meio um executivo de alto padrão, o salário é acima dos 25 mil reais, o cara passando mal, pediu para ir no banheiro uma vez, foi, voltou, pediu para ir no banheiro a segunda vez, voltou para a entrevista, isso no intervalo de 10 minutos, 15 minutos, pediu para ir no intervalo a terceira vez, e eu perguntei para ele, ainda você está passando mal? Não vou lembrar o nome dele. Ele falou, Marcelo, eu tenho crises de ansiedade, quase crise do pânico, eu me trato, eu tenho minha terapia está em dia, não é um problema para cá, mas quando eu venho fazer uma entrevista de emprego, isso me assola.
Perfeitamente, não é uma coisa que vai impedir o teu dia a dia, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso, beleza? Beleza, tranquilo, e o cara foi contratado, acabou sendo contratado. Mas veja como esses fatores estressantes, eles acabam prejudicando a nossa saúde física, a nossa saúde mental, através desses fatores aí, que são os fatores estressantes, por causa desse desequilíbrio que é no organismo. Então, por exemplo, eu procuro relaxar. Se eu perceber que eu vou entrar em situação de desequilíbrio, que eu vou começar a suar, eu vou tomar uma água, eu vou relaxar, vou falar o tempo está perdido mesmo, não vai ter como eu recuperar esse horário, deixa o horário para lá, tá tudo certo, não morreu ninguém, não pegou fogo no céu, tá tudo beleza. Vamos lá, e eu tento fazer com que a situação se normalize para não entrar nesse dominó aí, nessa sequência desencadear essa sequência do meu organismo. Tá bom, pessoal? Então esse foi o item número 5 da nossa playlist aí de 14. A próxima a gente vai falar superando fracassos através das intenções. Isso é interessante, hein? Superar o fracasso é uma coisa interessante. Tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado por mais um bate-papo aí com vocês. A gente se vê em breve. Me despeço de vocês. Até já. Tchau!